Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 1º de setembro. Ibovespa apresentando uma queda aqui de 0,24%, um candle de reversão chamado de estrela cadente. A perda da mínima de hoje reforça um pouco mais a chance de correção, onde vai encontrar suporte na faixa ali dos 60 mil, suporte intermediário na faixa de 60.270 a 60 mil pontos. Primeiro patamar de suporte, o mais relevante ficando mais para os 58 mil pontos, região lá para os 58.200, em torno de 58.200 pontos. Tem um intermediário, se olharmos para o G60, que fica na faixa dos 59.200. Então são esses os principais suportes que eu identifico aí para o Ibovespa numa provável correção de todo esse movimento aqui de subida. PETR4 da mesma forma do Ibov, só não apresentou queda, apresentou ainda alta de 2,06%, mas apresenta um candle de reversão, chamado de estrela cadente, que amplia a chance de ter um movimento para baixo. A perda da mínima de hoje reforça um pouco mais, que foi de 23,81, aumenta ainda mais essa chance de ter um movimento aqui contrário a toda essa subida. Se tivermos aí um fechamento para baixo desse gap de 23,59, melhor ainda se for 23,35, isto é, melhor ainda para quem está aguardando uma correção ou para quem até está operando na ponta vendedora e contra tendência. Então, nesse momento, eu não vejo alternativa ainda de entrada na Petro, focando em compra de swing trade. Teria que aguardar mais tempo aí nessa chance de ter uma correção, uma consolidação do preço depois de toda a subida. Vale 5 segue caindo, queda de 0,85%. Qualquer alternativa de compra aqui é contra a tendência, uma compra de swing trade, porque a tendência é de baixa, de curto prazo, no gráfico diário. Segue com a maior probabilidade de buscar um próximo patamar de suporte, que eu já cheguei a citar, na faixa dos 25,65, e aqui a mínima do fundo semanal é 25,27. Mas para ter alguma chance maior de repique, entrada na compra contra a tendência, para mim a sinalização de subida seria a superação dos R$ 26,30. Superação da máxima do pregão de hoje. Então, enquanto ela não gerar um sinal mais contundente para cima, não vejo uma alternativa para fazer compra contra a tendência, ainda arriscando mais, ou seja, para um perfil mais arrojado de investidor. TBLE3, entramos na compra hoje quando ela rompeu os R$ 38,00 e a compra foi acionado o stop no mesmo pregão. A ação perdeu força no decorrer do dia, a primeira hora de pregão foi essa aqui, e aí depois disso ela só veio perdendo força, deu uma patinada ali nos R$ 38,00, seguiu respeitando os R$ 38,00 como resistência no intraday e na última hora de pregão acelerou para baixo, acionando nosso stop, nossa saída foi em 37,37. Então foi uma operação que a entrada foi em 38,04, acima um pouco dos 38,01 que foi a sugestão, e a saída em 37,37, um pouco abaixo também do ponto que eu tinha sugerido como um stop, porque ela terminou abrindo um gap, e aí saí em 37,37, com a perda de 1,76% na operação e no capital total, 0,39% de redução do capital total. Também entramos na ponta compradora hoje em VLID 3, na superação da máxima do pregão passado. Então ela fechou aqui em 38,79, a entrada foi em R$ 38,71. O stop dessa operação está em 38,13, com risco em torno de 1,5%, e o objetivo fica em R$ 40,45, ou seja, tem que superar isso aqui para bater no objetivo dessa operação. A entrada é a favor da tendência de alta de curto prazo e também a tendência de alta de médio prazo lá pelo gráfico semanal. Também a outra compra que nós abrimos hoje foi em LPL4, Eletropaulo. Veio no movimento de baixa, já tinha chegado a comentar a respeito, principalmente no vídeo chat do Investmania, sobre esse papel. Aí ela rompeu aqui os 10,46 no início do pregão, optei pela entrada na superação de 10,47, então a entrada foi executada em 10,48. Ela chegou a estar até bem no dia, com alta e boa no dia, estava lá em 10,71 e perdeu bastante força na última hora de pregão. A hora que o Ibov acelerou, vários ativos aceleraram para baixo, consequentemente o Bovespa terminou acelerando para baixo, trazendo uma perspectiva de correção. Mas seguimos na compra num primeiro dia de possível movimentação para cima, com stop dessa entrada em 10,27, risco em torno de 2%, e o objetivo na faixa de R$ 11,11. Próximo ativo, Qual3, que a gente ainda tem uma compra em aberta. Apenas para mencionar
em relação ao call 3 que a evolução, como está aqui com mínimas ascendentes, o stop ainda é um stop loss, ou seja, de perda, se ela perder os 27,72 mínima do pregão de hoje. Então seria o stop evoluindo o stop para cima, nossa entrada em 27,86 em cima de call 3. O próximo ativo, a Cruz 3. Cruz 3 a gente está vendido e ela chegou no objetivo que é os R$20, que eram os R$20. A venda aconteceu em 21,14 aqui, comentado já nas outras videoanálises. Então chegou no objetivo, mas eu decidi por manter a posição de venda na expectativa da forma como ela veio, que ocorra uma possível perda desse suporte em 19,84 e possa trazer uma melhor relação risco-ganho para essa operação de venda. Então, mantida a posição, mas com a chance de encerrar ou no próximo pregão, ou fazer uma condução mais apertada ali pelo gráfico 60 minutos, não aceitando, logicamente, mais sair perdendo desta operação. Depois da Cruz 3, MGLU3. MGLU3 é uma alternativa de entrada na ponta compradora. A ação está aqui mais para uma tendência indefinida. Subiu, caiu, foi ali para superar o topo anterior, não conseguiu. Está aqui na resistência. Para quem opera rompimento, mais interessante seria aguardar um rompimento desse topo aqui, ou seja, no rompimento de 9,15. Para quem quer tentar uma saída aqui dessa resistência, saída dessa congestão, um sinal de força para buscar um rompimento aqui desse ponto, querendo antecipar esse rompimento, seria uma entrada se ela conseguir romper os 9, voltar para cima dos R$9, não necessariamente 9,01 entrada, mas fechando bem no G60 acima desses R$9, seria uma alternativa de compra logo na superação da máxima da hora seguinte ali pelo G60. Ou de forma bem simples, compre 9,01 e bota stop aí um pouco abaixo de 8,88. Gol 4, para quem opera candle de força, rompendo resistência, é uma alternativa. A ação fechou o pregão com alta de 3,82%, superando o topo anterior. Se olharmos aqui em termos de simetria do que ela vem fazendo, ela fez algo semelhante a um ombro, cabeça, ombro invertido. Dois topos na mesma faixa de preço, dois fundos na mesma faixa de preço. Então aqui seria cabeça, ombro aqui, ombro aqui, ombro, cabeça, ombro invertido. E ela fechou acima da linha de pescoço, que é a resistência proporcionada, a linha que toca esses dois topos, então funcionando como resistência, a linha horizontal. Fechou acima, se superar a máxima desse candle, seria uma alternativa de entrada para esse tipo de estratégia, com stop aqui embaixo, pode projetar pelo menos a altura, o tamanho desse stop, a altura desse candle, aí para cima do seu preço de entrada. A outra alternativa seria pelo G60, se ela faz alguma correção respeitando essa região aqui em torno dos 14,10 a 14,05, abre a chance de comprar um fundo ascendente pelo G60. Por outro lado, a FBR3 caiu forte, perdeu uma zona de suporte, o semanal já vinha dando sinais de enfraquecimento da subida, não conseguia ficar acima de um topo ali anterior, fechar acima, uma semana acima dos 23,49, então o ativo todo dentro desse movimento aqui de baixa, no semanal, dificuldade para fazer esse pivô de alta, ou seja, muito tempo para subir, não consegue nem devolver, vamos dizer, vir para metade da queda, basicamente seria isso, e agora gera uma sinalização forte para baixo. Se olharmos para um gráfico mensal, a gente vê que a ação perdeu aqui por oscilação o suporte anterior, vai gerando a correção, e aqui seria um ombro, cabeça, ombro pelo mensal. Então esse ativo pode engatar aqui uma movimentação para baixo, um mês fechando para baixo dessa linha aqui, que seria a perda de R$20. Isso significaria uma reversão de tendência de prazo maior, de longo prazo aí nessa ação. E esse aqui pode ser um primeiro indício. Então, para uma entrada na venda, ou opera perdendo essa mínima, um risco um pouco maior, ou opera usando o G60 para buscar um topo descendente ali no gráfico 60 minutos, preferencialmente não voltando mais para cima dos R$23. E para ela reverter essa sinalização negativa, no meu entender, ela precisa voltar para cima dessa região de 23,05 para trazer algum aspecto novamente positivo por parte dos compradores. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.